Olá, amigos do canal do Sejus, o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos começando aqui a transmissão de um novo programa dentro dessa série que analisa o livro de Leon Denis, um clássico do Espiritismo, Socialismo e Espiritismo. A cada semana, toda quarta-feira, 8 horas da noite em ponto, nós temos alguém aqui fazendo uma análise de um dos capítulos do livro. E hoje a nossa convidada é a Suzy Leão, ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é uma ativista dos movimentos pelos direitos humanos, pela democracia, pela cidadania, movimento feminismo, atua no teatro e espiritismo, lidera grupos dentro do movimento espírita, principalmente ligado ao teatro, tem uma atividade de estudiosa do espiritismo. E a Suzy vai compartilhar com a gente, a partir deste momento, uma análise sobre o capítulo 3 do livro, Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. A partir de agora, eu saio da tela e fica com vocês a Suzy Leão. Com você, Suzy. Ok, Galeno, obrigado. Boa noite, queridas e queridos que estão aí me ouvindo, me assistindo. Antes de começar a falar sobre o capítulo 3 dessa obra do Socialismo e Espiritismo do Leon Denis, eu queria colocar a minha alegria, a minha felicidade em ter encontrado esse grupo. Na verdade, eu estava passando por um momento bastante triste do movimento espírita. E o encontro desse grupo fez realmente uma diferença muito grande. Então, dito isso, eu vou começar. No início, antes de mergulhar mesmo no capítulo 3, eu fiz uma pequena relação de datas e eventos que estavam acontecendo naquele período em que o Leon Denis estava reencarnado, naquele período em que ele viveu, aquele período histórico que ele viveu. Para que a gente consiga entender o olhar que ele estava tendo para as coisas. Quando a gente consegue se colocar dentro do palco que ele estava vivenciando e as experiências que ele estava vivenciando, a gente consegue perceber o motivo de determinadas posturas dele, de determinadas ideias dele. Leon Denis nasce em 1846. Aí, em 1848, foi escrito o Manifesto Comunista, por Marx e Engels. Em 1859, na Inglaterra, o Charles Darwin estava estudando e publicou o seu primeiro livro, o seu grande livro, que é A Origem das Espécies, a respeito da evolução. Em 1859, acontece uma coisa bastante interessante, não na Europa, mas que influenciou todo o mundo capitalista, que foi a descoberta do petróleo nos Estados Unidos. E aí começa as grandes oligarquias, aquelas grandes famílias, Rockefeller, Shell, do Marcos Samuel, entre outras dessas que a gente conhece e ouve falar até hoje. Em 1865, Allan Kardec estava trabalhando na codificação dos espíritos, do espiritismo, e publicando o Livro dos Espíritos. Na Alemanha, em 1866, isso é uma coisa bastante interessante, e a gente percebe que o Leon Denis foi muito influenciado por esses estudos. O Ernest Haeckel e o Eugenius Varmin estavam publicando um trabalho muito interessante a respeito da ecologia. Era um tratado de ecologia. Naquela época não existia o termo ecologia, o estudo ecologia, como não existia o estudo espiritismo. Kardec cunhou o termo espiritismo. E esses dois alemães cunharam o termo ecologia. Em 1895, eles publicaram, esses dois, publicaram A Ecologia das Plantas, que é um marco para todos que estudam ecologia. Em 1881, Freud, jovem, começa a trabalhar com hipnose.
Em 1869 é o desencarne do Kardec, e o Leon Denis tinha só 23 aninhos, era bem jovem. Então, o Leon Denis bebeu na fonte diretamente de Kardec. Ele foi um discípulo de Kardec. E ele, a partir do desencarne de Kardec, ele segue a doutrina espírita, segue como um precursor, segue como um orador, um escritor da doutrina, mas bastante fiel ao que Kardec havia codificado. Em 1870, acontece a Revolta Popular em Paris, que origina a Comuna de Paris, que foi logo sufocada. E os artigos de Leon Denis são escritos com esse espírito. Ele tem toda essa bagagem, essa carga de influência. Ele desencarna em 1927. Esses artigos, praticamente todos, foram escritos em 1924. Então, ele ainda está completamente inebriado com todas essas maravilhas de revoluções intelectuais, filosóficas, enfim. Ele desencarna em 27, ele não chegou a presenciar a quebra da Bolsa de Nova York, ele não chegou a presenciar, encarnado, a Segunda Guerra Mundial. Mas ele carrega consigo toda aquela sensação do pós-guerra, porque ele presenciou a Primeira Guerra Mundial, e do pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, e pré-guerra, porque o mundo já estava caminhando para a Segunda Guerra Mundial. Então, dito isso, a gente passa a entender Leon Denis, que era um humanista, um pacifista, um autodidata, um idealista, altamente generoso, e nas palavras dele, eu vou agora dizer textualmente as palavras de Leon Denis para definir o socialismo. Segundo Leon Denis, o socialismo é o estudo, a pesquisa e o meio para melhorar as condições materiais, intelectuais e morais da sociedade. Isso define o socialismo utópico com o qual Leon Denis sonhava e almejava. Ele, como uma pessoa extremamente generosa, humanista, pacifista, ele não aceitava um socialismo vindo de revolução, porque ele tinha vivenciado toda aquela coleção, digamos assim, de movimentos bastante sangrentos na Europa. Ele tinha presenciado tudo aquilo. E realmente eu acho que a partir do momento que a gente vive determinadas experiências, a gente começa a ter um outro olhar, né? Um outro olhar a respeito. O capítulo 3 inicia com a frase: conhece-te a ti mesmo, que nós atribuímos a Sócrates, né? Eu acho que existem controvérsias a respeito disso, mas é uma frase que diz muito a respeito do próprio Leon Denis, daquela coisa didática dele, daquela visão pedagógica, uma vez que ele seguiu os passos de Kardec, um pedagogo, alguém extremamente preocupado com a educação. Nesse capítulo 3, Leon Denis realmente mergulha nessa questão da educação. Ele está muito preocupado com os rumos que a educação estava tomando na França do início do século. Ele temia que as escolas laicas se tornassem materialistas, mas sabia que as escolas de congregações religiosas corriam o risco de tornarem-se fundamentalistas religiosas e dogmáticas. É um problema bastante delicado esse, bastante sério, um problema que a gente vive até hoje, essa questão da educação. A educação, nós, progressistas, precisamos levantar sempre a bandeira da educação laica, educação pública de qualidade e laica. Por quê? Porque à medida que as religiões começam a adentrar demais
dentro de todo o universo educacional, o que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir o que a gente já está vendo aqui no Brasil. Mesmo nós ainda, né, digamos, teoricamente ainda temos a nossa educação laica, mas o que a gente está vendo é um abuso, é quase que um sequestro de caminhos a respeito da educação. A gente vê a intolerância sendo disseminada, a gente vê o ódio sendo disseminado, e isso dentro de escolas. Daqui a pouco a gente vê o próprio... essa coisa da escola sem partido, que o MBL anda pregando aqui no Brasil, isso é um sequestro da educação. Então, isso realmente, nós agora vivenciamos e podemos colocar na prática, e podemos dizer, não, realmente, a gente está vendo que é assim, esse medo que Leon Denis já tinha no início do século XX. Voltando só ao ponto anterior, eu fico me perguntando a respeito dos rumos que o espiritismo, que o movimento espírita brasileiro tem tomado. A gente lendo Leon Denis, lendo Kardec, lendo as obras basilares da doutrina espírita, a gente consegue captar todo o humanismo, toda a sensibilidade, toda a preocupação com o social, toda aquela necessidade que eles tinham de colocar nas suas obras essa preocupação com a parte social. E o que a gente está percebendo no movimento espírita atualmente é uma desconexão total com essa preocupação a respeito do social, a respeito da necessidade de que a sociedade seja vista e seja amparada, né, como um todo, para que a partir disso o crescimento espiritual possa acontecer. Tem uma parte muito bonita, o capítulo 3 é muito pequenininho, é bem pequenininho e ele é bem focado, ele fala muito dessa questão da educação. E essa parte eu achei muito linda, muito bonita. Eu vou ler a frase como ela foi escrita. O ensino moral deve revelar a todos a finalidade da vida, que não é a busca da felicidade, como muitos supõem, mas o aperfeiçoamento e a depuração do ser, que deve sair da existência melhor do que nela entrou. Gente, eu achei isso tão lindo, e tão verdadeiro, e tão atual. Essa busca incessante pela felicidade é uma falsa bandeira, é uma ilusão total, cada vez mais disseminada, cada vez mais propagada, cada vez mais vivenciada pelas pessoas, né? Isso é o que está gerando tanta frustração, tanto vazio existencial, porque a finalidade da vida, e isso dito por um espírito evoluído, por um espírito que conviveu com Kardec, a finalidade da vida não é a felicidade, essa felicidade que é vendida para nós. Felicidade da vida é o aperfeiçoamento de cada ser. É buscar, é que cada um de nós busquemos o nosso melhoramento para que a gente consiga desencarnar um pouquinho melhor do que quando a gente encarnou. Isso é lindo, é profundo. Parece simplista, mas não, é lindo, é profundo. As coisas bem profundas, as mais profundas, normalmente são muito simples. São muito simples. Ele diz que, sobre esse mesmo ponto, que esse aperfeiçoamento de cada um, ele é conseguido através do trabalho digno, da educação e do constante esforço no bem. Voltamos para aquela nossa análise, o trabalho digno, a educação.
Somente uma sociedade que fornece aos seus membros trabalho digno e educação pode cobrar desses membros o esforço constante no bem. Eu acho que são raciocínios bem lógicos que a gente pode fazer. E esse exercício era o que o Kardec nos ensinava, ele nos propunha, ele nos instigava a pensar, a desenvolver um raciocínio lógico. Se para o aperfeiçoamento da sociedade as pessoas precisam se melhorar, e se as ferramentas para que as pessoas possam se melhorar, essas ferramentas são o trabalho digno, a educação, o Estado é responsável por fornecer isso aos seus habitantes, aos seus membros, aos membros da sua sociedade. Sem oferecer trabalho digno e educação de qualidade, laica e gratuita, é muito complicado. E um trabalho digno, com salário digno, é muito difícil e muito complicado, e muito delicado, que a gente cobre dessas pessoas o esforço constante no bem. Lógico que vão existir aqueles que, apesar de tudo, conseguem triunfar no bem. Mas esses são as exceções. Esses são espíritos, muitas vezes, com missão, espíritos já desprendidos de muita coisa. A realidade que a gente vive não é essa. A realidade, a massiva realidade não é essa. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, onde estão reencarnando aqui pessoas, espíritos que precisam de aperfeiçoamento moral. E esses espíritos não vão conseguir aperfeiçoamento moral, não vão lograr êxito e vitória e chegar ao fim da encarnação melhores do que quando entraram, se não for dado a eles as ferramentas necessárias para isso. Eu acho que é muito válido esse questionamento, é muito válido essa nossa tentativa de fazer essa linha de raciocínio. Muito importante, muito importante. E aí tem um ponto de vista do Leon Denis bastante utópico, né? Já que ele era um idealista, ele tinha uma visão bastante utópica da sociedade, do socialismo em si. Na visão do Leon Denis, a sociedade muda de dentro para fora. A sociedade muda de dentro para fora, ela muda através do indivíduo. O indivíduo melhorando, ele impulsiona a melhoria da sociedade. Isso é lindo, isso é uma visão de uma alma, realmente de um espírito evoluído, de um espírito generoso, romântico, idealista, cheio de amor pela humanidade. Mas a gente volta para aquele ponto. O indivíduo, ele não consegue melhorar, ele não consegue, e aí nós podemos dizer, mas e a reforma íntima? A reforma íntima, ela serve para alguns padrões da nossa visão. Mas se nós queremos realmente melhorar como um todo, se nós queremos realmente melhorar como coletividade, nós precisamos que todos os membros dessa coletividade sejam educados de uma forma justa, digna, recebam educação. Nós precisamos que todos esses membros tenham condições de trabalho. E isso permeia uma visão política. Nós não vamos conseguir trilhar o nosso caminho espiritual, buscar todas essas esses nossos ideais espirituais, se nós não trilharmos e não tivermos um olho no caminho político, porque é através da política, é através da militância política, é através do nosso engajamento, do nosso envolvimento, que nós vamos conseguir fazer com que todas as pessoas possam receber educação. E nós não podemos escorregar naquele pensamento raso de que, está sofrendo, está na miséria, é porque está resgatando coisas do passado.
Não é essa a visão de Kardec. E também não é essa a visão de Leon Denis. Essa é uma visão muito rasa, é uma interpretação sem racionalidade, né? É aquela interpretação de que está sofrendo, né? Sofre calado que tu está resgatando. Não é assim, não é assim. Nós precisamos é nos sensibilizar pelo sofrimento alheio. Essa é a maior tarefa, nos sensibilizar por isso, nos mobilizar para que isso deixe de acontecer. Bem, voltando aqui, uma coisa muito bonita, eu vou ler aqui exatamente como ele colocou. Ele vê que as leis, elas refletem a evolução e a civilidade de uma sociedade. Percebam como é simples esse ponto. As leis que regem uma sociedade, elas refletem o grau de evolução e civilidade dessa sociedade. Bem, eu de novo vou trazer para o momento atual. O que a gente viu essa semana, passando o projeto de lei do veneno, a gente vê o que nós vimos ano passado, passando a PEC, a emenda constitucional do congelamento dos gastos, são leis que refletem o grau de civilidade e de evolução de uma sociedade. Nós estamos vendo agora, e vai passar com certeza, porque a bancada da bala e a bancada ruralista estão por trás disso, vai passar. Eles estão querendo liberar novamente a caça de animais silvestres no Brasil, uma lei. Todas as emendas e todas as leis e o que foi feito para terminar, entregar o pré-sal e tirar o conteúdo nacional, transferência de tecnologia, enfim, tudo isso foram leis, foram feitos dentro de leis. É muito importante que a gente tenha noção do que a gente está vivendo, para que a gente veja realmente que isso que a gente está vivendo espelha bem o nosso estágio, o nosso momento. A nossa sociedade, ela está passando por um momento bastante delicado. E a gente precisa estar realmente atento. Onde é que nós podemos interagir nisso? Onde? Qual é a brecha onde a gente pode passar e tentar levar um pouco, ou buscar um pouco, né? Porque não são leis civilizadas. E se elas estão nos refletindo, se elas estão refletindo quem nos representa, porque os que estão legislando foram eleitos, então eles estão sim representando uma grande parcela da sociedade. Eu não me sinto representada, eu acho que todos que estão no nosso grupo, nas nossas discussões, não se sentem representados também. Mas a maioria, aqueles que os elegeram, esses se sentem representados. Então a gente consegue ver exatamente o nível dessa grande maioria através dos projetos de leis dos seus representantes. Uma frase que eu peguei, uma frase avulsa que eu peguei do capítulo, que ele diz a sociedade é um agrupamento de almas. Isso é poético, isso é muito poético. A sociedade é um agrupamento de almas. Nós não somos um grupo de pessoas, né, reencarnadas apenas, de profissionais, ou de batalhadores, ou de idealistas, nós somos almas. Então, um agrupamento de almas. E nós precisamos olhar para essa sociedade como um agrupamento de almas. E precisamos encontrar no mundo físico
instrumentos para que este agrupamento de almas possa evoluir, né? Evoluir de uma forma integral, evoluir fisicamente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. É isso, esse é o sentido da vida, esse é o verdadeiro sentido da vida. Ele fala novamente na educação, e ele diz que a educação é a forma de reconstruir valores e reconstruir a racionalidade. Leon Denis estava no início do século XX, muito preocupado com a falta de racionalidade. E isso que ele vem do século XIX, carregado de racionalidade, porque o século XIX foi abundante em pesquisa, em racionalidade, em filosofia, em pensamentos profundíssimos. Mas ele estava muito preocupado. Eu fico imaginando como Leon Denis se colocaria aqui, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, com o escola sem partido batendo nas salas de aula, amordaçando professores, com pessoas acreditando no terraplanismo, né, como fato. Enfim, a falta de racionalidade, ela está tão grande, ela se espelha bem quando a gente percebe essas notícias falsas, completamente descabidas, que basta uma olhada com um pouquinho de atenção e a gente vai perceber que aquilo não tem nexo, não tem cabimento. E isso é compartilhado aos milhões, aos milhares. Falta racionalidade. E nós, espíritas, não podemos perder a racionalidade. Porque o movimento espírita brasileiro, ele optou por um caminho com menos racionalidade. Ele optou por um caminho, não o caminho de Kardec. Ele optou por um caminho que não é o caminho do espiritismo, né? Então, acaba se tornando algo místico, religioso, onde a racionalidade acaba sendo vista com maus olhos, né? Porque se tu coloca um pensamento racional, esse pensamento vai ser logo questionado. Onde está a amorosidade? Não, a amorosidade, ela existe com racionalidade. Toda a nossa emoção, toda a nossa espiritualização, toda a nossa psique, ela precisa da racionalidade. Senão nós nos tornaremos apenas mais alguns místicos no mundo, né? Aqueles que acreditam em coisas que não precisam ser provadas, porque simplesmente eles acreditam. E nós precisamos fazer a diferença. E essa é a diferença, racionalidade. Uma coisa linda aqui. Ele fala, vocês lembram que no início eu li aquele monte de datas falando que 2 alemães estavam lá estudando e criando livros e manifestos ecológicos, criando e definindo a ecologia? Pois Leon Denis bebeu nessa fonte. Ele fala uma coisa muito interessante. Gente, isso no início do século XX era absolutamente raro, era vanguarda. Ele dizia, a necessidade de despertar através da educação, de novo a educação, a compaixão pelo sofrimento alheio e pelo sofrimento dos animais. A compaixão pelo sofrimento alheio e pelo sofrimento dos animais. Isso, para o início do século XX, sofrimento dos animais, era algo absolutamente de vanguarda. A compaixão pelo sofrimento alheio, ela precisa ser martelada, ela precisa ser batida novamente. Nós precisamos resgatar a empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro que sofre, do outro
que está encarnado e que sofre. Porque a atenção nossa, ela precisa estar voltada para aqueles que sofrem, tentar entender o porquê sofrem, tentar compreender o porquê tiveram que tomar determinadas posições e determinadas atitudes, sem julgamento. E a compaixão pelo sofrimento dos animais, ela já foi muito desenvolvida pela sociedade. Isso foi um avanço, na verdade. Foi um avanço. Existem muitas pessoas que militam, que levantam essa bandeira, que doam a sua vida, o seu trabalho para essa luta, né? Pela dignidade, pela vida, enfim, pelo resgate dos animais. E essa é uma bandeira que precisa ser sempre levantada, né? Visto que em breve nós teremos de novo a caça de animais silvestres liberado, né? Então, vamos de novo ter que chorar pelas onças pintadas mortas por caçadores, vamos ver de novo cenas de caçadores com cabeça de onça, posando para mostrar a sua superioridade, né? Isso tudo vai mexer muito com a nossa capacidade de compaixão, com a nossa capacidade de sentir pelo outro, né? Aqui tem um ponto que eu discordo um pouco do Leon Denis, que menos, mas ele volta a tocar. Na opinião dele, a luta de classes gera ódios. Realmente, as grandes revoluções, as revoluções que fizeram, né, diferença no mundo, elas foram sangrentas. Elas foram sangrentas. Mas, se nós abolirmos, e aqui a gente pode até substituir o termo de luta de classe por consciência de classe. Se nós abolirmos a consciência de classe, nós não vamos conseguir confrontar a opressão. Nós não vamos conseguir. E a opressão existe. Ela existe sob várias formas. Então, nesse ponto, eu realmente não concordo. Eu acho que nós não podemos suprimir. Podemos substituir o nome. Não querem usar luta de classe? Usem consciência de classe. Tem uma coisa muito bonita agora que ele finaliza, que ele escreve: como me agrada reconhecer que dentre nossos contraditores há pessoas de mérito, dignas de consideração. Que coisa linda! Que bom seria se todos os nossos contraditores fossem pessoas de mérito, pessoas dignas de consideração. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, são contraditores cheios de ódio, cheios de ideias fascistas, cheios de preconceito, de discriminação, de falta de compaixão. Esses são os contraditores, aqueles que apontam o dedo, aqueles que humilham, ofendem, aqueles que mentem, aqueles que destroem vidas. Enfim, a gente está realmente vivendo um momento bastante delicado, bastante particular da nossa existência aqui no planeta Terra, aqui na nossa sociedade, aqui no nosso país. Para finalizar, e para mostrar como todas as filosofias e todas as teorias se conversavam entre si, ele toca num assunto muito por cima, ele toca no assunto do subconsciente. Eu achei muito bonito. Ele diz: o subconsciente é o intermediário entre a existência puramente espiritual e a puramente física. Para vocês verem como, por isso que foi interessante eu colocar aquelas datas todas e tudo que estava sendo feito, pesquisado, estudado naquele momento. Porque Leon Denis bebeu em todas aquelas fontes. Ele falou de ecologia,
ele falou de educação, ele falou do marxismo, ele falou de subconsciente. Ou seja, ele estava muito antenado no que estava acontecendo. E é isso que nós espíritas precisamos fazer. Nós não podemos ficar eternamente, e eu sei que o grupo Sejus não é dessa forma, mas muitos espíritas são assim, e a gente tem que dar uma sacudida, né? Ficar eternamente repetindo frasezinhas feitas, mensagenzinhas de amor. É bonito isso, mas isso não nos ajuda a crescer. O que nos ajuda a crescer é o envolvimento com coisas mais profundas, o envolvimento com estudo mais profundo, o envolvimento com teorias mais profundas, e o envolvimento, às vezes, com coisas com as quais a gente até não concorda. A gente precisa, sim, ter esse conhecimento mais amplo, para que a gente consiga crescer, consiga evoluir e consiga, enfim, cumprir a nossa maior tarefa nessa terra, que é o aperfeiçoamento. Enfim, era isso. Galeno, se tu estiver por aí, chegou. Sim, Suzy, estou por aqui, sim, estou acompanhando com muita atenção a sua apresentação, muito profunda, com muita doçura e, ao mesmo tempo, com muita profundidade. As pessoas estão aqui acompanhando no grupo, encantadas, assim, com a sua análise desse terceiro capítulo do livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, a Madu, o Carlos, a Carla, várias pessoas que estão acompanhando, mandando um abraço, falando aqui dessa sua capacidade de análise e de explicação desse capítulo. Você que chegou no meio do caminho, nós estamos aqui falando com a Suzy Leão. A Suzy é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, uma ativista, uma militante do movimento espírita, de movimentos pela democracia, pelo feminismo, pela agroecologia, enfim, uma estudiosa desses temas que nós temos visto aqui no canal do Sejus, onde nós estamos estudando todas as semanas um capítulo do livro Socialismo e Espiritismo. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, cada quarta-feira é uma pessoa que vem compartilhar com a gente a leitura de um trecho desse livro, e até as próximas semanas nós teremos todos os capítulos analisados, depois alguns outros livros, e assim por diante. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando que faça a sua inscrição aqui no canal, aqui embaixo, caso você ainda não tenha feito. Tem um sininho do lado, se você clicar nesse sininho, você sempre vai ser avisado cada vez que o Sejus, o canal do Sejus, publicar aqui um vídeo novo. O Suzy, tem algumas questões que estão sendo colocadas aqui, que eu vou rapidamente transmitir para você, mas eu quero trazer uma primeira questão que me ocorreu enquanto te ouvia. Você fez uma bela análise desse capítulo 3 do livro Socialismo e Espiritismo. É um capítulo, como você bem onde Leon Denis faz principalmente uma convocação para os espíritas, para a sua própria transformação, para a sua reforma íntima como um caminho para a construção do socialismo. Mais uma vez aparece essa, se a gente pudesse chamar de oposição, ou talvez um pequeno conflito, de caminhos para se construir uma sociedade mais justa, mais cheia de justiça social. Pela reforma íntima ou pela transformação da sociedade. Aqui, ele, se confessando um grande entusiasta do socialismo utópico, reforça essa necessidade dos espíritas fazerem a sua reforma íntima, porque assim vai refletir na sociedade em que nós vivemos, numa sociedade melhor. Agora, ele também chama atenção para a necessidade de se fazer algumas pequenas ou grandes transformações
na sociedade para acelerar esse processo, né? E é algo que as pessoas que, como você, que atuam, que militam em vários movimentos, conseguem fazer, produzir esses avanços na sociedade. Como, na sua opinião, nós podemos e devemos conciliar isso como espíritas, Suzy? Conciliar a reforma íntima, Carlos, Galeno. Galeno, na verdade, o próprio Leon Denis colocou que não existe apenas a reforma íntima como caminho. Ele coloca que a sociedade ela vai se aperfeiçoar, ela vai se melhorar através da educação. E que, com a educação, as pessoas vão conseguir se aperfeiçoar e se melhorar interiormente. Então, na verdade, eu acho que a educação é a ferramenta que as pessoas vão utilizar para fazer uma reforma íntima. A gente, uma pessoa totalmente largada, uma pessoa totalmente abandonada à própria sorte, na miséria, para ela fazer uma reforma íntima é algo bem mais complicado, né? Quando o estômago ronca, é muito difícil. A gente começa a viver de instinto. O ser humano na miséria, ele é muito instinto. A racionalidade dele não existe, porque é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que nós, espíritas, nós precisamos, primeiro, levantar sempre a bandeira da educação gratuita, de qualidade e laica. Sempre. Fazendo isso, a gente já vai... E como é que a gente levanta essas bandeiras? Essas bandeiras a gente levanta pressionando os políticos. Se você votou em determinada pessoa, entre em contato com essa pessoa. A gente precisa se envolver um pouco mais. A gente precisa. Essa coisa de, eu votei lá no fulano, ele que resolva. A gente está vendo o que eles estão fazendo. A gente vê o que está acontecendo, né? A gente vê o que está acontecendo. Então, a gente precisa se envolver muito nisso. Lutar por uma educação. E, lógico, cada um dentro do seu universo pessoal vai fazer a sua própria reforma íntima, vai tentar, de uma forma solidária, ajudar no que for possível para que os outros possam fazer essa reforma íntima. Como eu disse, sem julgar ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, sem virar as costas para ninguém, né? Durante muito tempo, eu acho que o movimento espírita meio que se fechou, aquela coisa muito, a reforma íntima é minha e tal. E aí o mundo, a sociedade que vai caindo aos pedaços, né? Daí daqui a pouco a gente abre os olhos e vê, nossa, mas fica difícil. Você está com uma reforma íntima encaminhada, está tentando melhorar pessoalmente e está vivendo num mundo de caos, num mundo completamente destruído, né? Então, é tentar achar esse meio termo, né? Entre as ferramentas que eu vou usar para melhorar a minha reforma íntima e buscando o outro, ajudando o outro, né? De alguma forma. A Regina fala o seguinte: excelente abordagem, gostando muito. Várias pessoas. Que bom, obrigada. Um beijo a Manifestando dessa todos. maneira, Suzy. Que A bom. Carla diz o seguinte: faz uma questão para você. Qual educação que nos cabe como espíritas em um mundo que ainda confunde as questões socialistas com outras muito peculiares e teme pela igualdade solidária como instrumento da evolução planetária? Sim, é isso mesmo, Carla. Muitos, e isso falando de espíritas, muitos se assustam demais quando a gente fala, eu já falo agora de uma forma bastante convicta e falo meio que para afrontar mesmo. Eu pertenço a um grupo de espíritas socialistas, só para ver os olhos arregalando, eu acho ótimo. Por quê?
Porque, infelizmente, o que a gente percebe, inclusive com muitos espíritas, é um materialismo mandando, é um materialismo dando as ordens, né? Por que esse medo do socialismo? Nem sabem o que é socialismo, nem sabem, né? Porque, na verdade, esse socialismo utópico do Leon Denis é o que a gente mais ou menos anseia. Nós ansiamos uma sociedade menos injusta, uma sociedade onde o trabalho seja reconhecido dignamente, onde as pessoas possam desenvolver todas as suas aptidões, onde o ensino seja laico, gratuito, universal, onde a saúde seja de qualidade para todos. Tendo essa sociedade, né? Eu acho que esse socialismo utópico pode ser encontrado em muitos países nórdicos, né? Noruega, Dinamarca, Islândia. Muitos esses países estão desenvolvendo um socialismo utópico. Eles não podem ser tidos como socialistas porque o seu meio econômico é capitalista. Mas a sociedade que eles entregam, que o país oferece aos seus cidadãos, é uma sociedade socialista, onde todos recebem, todos são amparados, onde todos têm acesso a todos os veículos, os meios, as ferramentas para se tornarem pessoas melhores. Então, eu acho, Carla, que o que a gente precisa fazer é afrontar um pouco, é começar, porque durante muito tempo foi martelado isso, né? Socialismo, come criancinha. Nossa, durante tanto tempo essas mentiras foram jogadas ao vento, que agora eu acho que nós precisamos nos impor um pouco, dizer determinadas coisas, né? Eu já me apresento quando faço qualquer tipo de palestra ou estudo, já me apresento como uma espírita socialista. Eu acho que este é o caminho. Pode parecer pouco, pode parecer, num primeiro momento, insignificante, mas são marcos que a gente vai vencendo. É isso. Obrigado, Suzy. Várias pessoas continuam aqui comentando, o André, a Madu, o Carlos, o Felipe fala, olha, ótimo canal, vou continuar acompanhando, está encantado aqui com as suas análises. Que bom, sejam todos bem-vindos. Muita gente nessa mesma direção. O Carlos cumprimenta, fala, parabéns, Suzy, muito boa a sua exposição. A Madu fala da clareza da sua exposição. E o André diz o seguinte, boa, Suzy, ótimo você frisar a menção de Leon Denis, a importância da educação, mas ele faz também uma observação, e a relação de Denis com a ecologia, muito à frente da sua época. Pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, eu achei muito bonito isso, porque num livro escrito no início do século XX, o Leon Denis diz que, deixa eu achar a frase que ele colocou, que ele fala da necessidade de despertar as mentes, os corações, as consciências através da educação, através da educação, despertar a compaixão pelo sofrimento alheio e pelo sofrimento dos animais. Na verdade, ele não se aprofunda muito, mas só essa frase já mostra que ele tinha essa preocupação com o sofrimento dos animais. E isso, para aquela época, era algo completamente inovador, né? Não se falava disso. E quem estava falando sobre ecologia no final do século XIX eram os alemães. Tanto é que a ecologia, os patronos da ecologia são os alemães. E eles o povo alemão, eles têm muito essa coisa, eles abraçam, né? Eles abraçam muito a ecologia, ela surgiu na Alemanha. E é verdade,
O conceito ecologia surgiu na Alemanha, do século XIX. E Leon Denis estava ali, né? Estava ali participando disso e colocou isso no seu artigo, que depois virou um livro. Isso é muito bonito. Eu acho que a gente, nós como espíritas, basicamente nós precisamos sim ser muito ecológicos, porque não basta usar o planeta Terra como um ponto de passagem, né? E saber que aqui nós vamos ter algumas encarnações, se nós não nos preocuparmos com como nós estamos deixando esse planeta, porque a fila está grande, nós precisamos, e nós próprios vamos voltar. Então, eu sempre digo, ser ecológico por consciência ou por receio, porque eu não quero encontrar um planeta aos pedaços, eu quero encontrar um planeta habitável, com água potável, com terra, com plantas, com árvores, com animais. Então, acho que essa é a preocupação também nossa como espíritas. Poucos espíritas levantam também a bandeira da ecologia. Nós ficamos muito... eu até vou citar aqui um livro, uma dica para vocês. Ele não é um socialista, mas o livro é maravilhoso, vale a pena ser lido, que é Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. O André Trigueiro tem um programa muito bacana, que é o Cidade e Soluções. Eu assistia há tempos atrás, eu acho que é em UHF, mas não assisto mais. Mas eu acompanho muito o trabalho dele no que diz respeito à ecologia. Espiritismo e Ecologia é um livro que vale a pena ser lido. Bacana, Suzy. Tem mais pessoas aqui comentando e dizendo que concorda com você na sua avaliação sobre como Leon Denis trata no livro Socialismo e Espiritismo a questão da luta de classes. E o Sim. Carlos até diz o seguinte, que as lutas políticas, as greves operárias, as ocupações, etc., no entendimento dele, não constituem a luta de classe em si, apenas a explicitam. E acrescenta o seguinte, que elas são próprias do momento espiritual atual que nós vivemos, e que, ao explicitar esses conflitos, os problemas sociais, ajudam a despertar a sociedade para a busca de soluções, mesmo que no longo prazo, para esse tipo de mazela social. É isso? Perfeito, é isso. Sim, sim, é isso. O Leon Denis, em todos os capítulos desse livro, ele tem realmente um problema muito sério com a questão da luta de classes. Ele não aceita a luta de classes como uma ferramenta de luta contra a opressão. Porque ele é um pacifista, ele é um humanista, enfim. Eu sou pacifista também, eu sou humanista também. Eu acho que quase nós todos aqui somos, né, pacifistas, humanistas. Porém, usando a racionalidade, a gente vai chegar à conclusão de que e eu não vou usar, em homenagem ao Leon Denis, eu não vou usar o termo luta de classe, eu vou usar, então, consciência de classe. Se nós não lutarmos por desenvolver essa consciência de classe, nós não vamos conseguir combater a opressão. Se nós não sabemos em que espaço nós estamos na pirâmide social, nós nunca vamos conseguir entender o que nós estamos passando. Nós somos trabalhadores, né? Quem é o trabalhador? É aquele que é assalariado, aquele que precisa do salário para sobreviver. Todos nós somos professores, profissionais liberais, pequenos empresários. Todos nós somos, mesmo aqueles que têm o salário mais elevado, nós somos trabalhadores, e não podemos ter, digamos, milindres, eu não sou trabalhador, ou porque tem uma banquinha lá de cachorro-quente, não se considera mais trabalhador. Não, isso não pode ser assim. E por isso que a gente tem que realmente martelar na consciência de classe. Tendo consciência de classe, nós conseguimos nos localizar. Qual é o espaço que eu ocupo? O que está acontecendo com esse espaço que eu ocupo?
para poder reivindicar, para poder ter demanda, para poder até lutar contra a opressão. E para lutar contra a opressão, a gente não precisa usar espingarda, arma, bomba, granada, não precisamos lutar com armas. Eu não luto com armas. A gente luta com ideias, a gente luta com bandeiras, a gente luta com pensamento, né? É isso. Luta de classe, ela não pode ser colocada como algo que desperta ódio. Não, não. A luta de classe é necessária, né? Então chamemos de consciência de classe. Mas é muito necessário, pelo menos nesse estágio que nós estamos vivendo. A Suzy, de fato, é uma ativista, uma lutadora em várias frentes, né, no movimento feminista, nas lutas pela democracia, nas lutas pela cidadania, na agroecologia, enfim, ela está sempre presente, ao mesmo tempo que tem uma atuação na área de teatro, no movimento espírita, à frente de grupos. Galeno, na próxima vez eu vou trazer o meu megafone. Daí aí vocês vão ver o que é. Maravilha. O que é uma militância? Infelizmente, vamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero terminar com uma última questão que foi trazida pelo André, que nos acompanha de Portugal. Ele elogia muito, Suzy, o fato de você ter trabalhado, empenhado bem nessa luta, a bandeira pela educação gratuita, e lembra que em Portugal, onde ele vive, isso é uma realidade, e por isso ele fala, eu vejo como isso é tão importante. Mas também ele chama a atenção da importância da educação moral de jovens e crianças, e percebe nisso uma grande oportunidade de ação. Você também vê essa oportunidade, Suzy? Sim, eu acho que quando uma escola, quando a educação pública, laica, de qualidade, ela realmente é de qualidade, ela vai passar, ela vai acessar todas as questões éticas, todas as questões. Eu particularmente prefiro usar o termo ética do que moral. Eu acho que a moral ela é muito pessoal, ela é muito. Posso estar enganada, mas enfim, é uma questão pessoal minha. Então, todas as questões éticas são abordadas, né? As questões religiosas, se forem para ser discutidas em escola, precisa ser discutido todas as religiões, todas as religiões, porque caso contrário, nós vamos ter então uma escola de congregação, uma escola, né, com viés daquela religião. Então, eu acho complicado, eu preferiria que as questões religiosas fossem simplesmente debatidas, mas de todas as religiões, mas que as questões religiosas fossem transmitidas na família, né? Porque isso não é uma questão de educação. A moral, a ética, sim, uma escola de qualidade laica, ela vai transmitir todos os princípios de dignidade, de ética, de comprometimento, de responsabilidade, enfim, tudo isso. E falando de Portugal, podemos colocar Portugal naquele exemplo que eu citei dos países nórdicos. Portugal também, né, não sendo um país nórdico, mas Portugal também está conseguindo desenvolver uma sociedade socialista utópica, né? É um país capitalista, com um sistema econômico capitalista, mas todas as políticas voltadas para a sociedade estão sendo absolutamente socialistas e estão sendo super bem sucedidas. Então, eu aqui já digo, já mando um abraço para o colega de Portugal e digo que realmente a gente tem que lutar. Nós estávamos no caminho, né? Nós estávamos caminhando, mas fomos interrompidos de uma forma brutal. Temos que retomar esse caminho.
Muito bem, você que está nos acompanhando, nós estamos falando aqui com a Suzy Leão, ativista de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que fez uma análise brilhante, por sinal, e muito doce, não fui só eu que tive essa compreensão, e não apenas eu utilizei esse Sem objetivo, perder a ternura jamais. outras pessoas nos acompanhando usaram esse mesmo objetivo para definir essa brilhante exposição. Eu quero convidar você que está nos assistindo para que assista também aos outros vídeos aqui do canal do Sejus. Capítulo a capítulo, nós estamos fazendo uma análise do livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Nós já tivemos aqui nomes como Carlos Orfan, Carla Pavão, Elias Moraes, e na próxima semana, quarta-feira, 8 da noite, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos ter aqui o Gilvan Neto, do Espírito Santo, que vai estar fazendo uma análise do capítulo 4 do livro Socialismo e Espiritismo. Compartilhe, se inscreva aqui no canal, aperte no sininho para você ser sempre avisado dos vídeos que nós postamos aqui e compartilhe com os amigos esses estudos que nós estamos fazendo aqui. Este é o canal do Sejus, o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Suzy, muito obrigado. Eu que agradeço de Sua coração. generosidade em compartilhar todo esse seu conhecimento, de ter ido fazer uma análise profunda e ter repartido com a gente. Muito obrigado de coração. Até a próxima, se Deus quiser. O canal do Sejus e o programa de hoje fica por aqui. Convidamos você mais uma vez para que continue nas próximas semanas seguindo estes nossos estudos. Por hora, nós estamos analisando o livro Socialismo e Espiritismo, um clássico do Leon Denis, e outros livros, outros temas virão por aí. Um grande abraço. Um beijo. Tchau.